Você já se sentiu preso aí em situações em que você se sentiu bloqueado, bloqueada? Bom, fica aqui que eu vou contar uma história inspiradora de uma das clientes, de uma das milhares de clientes que eu já atendi aqui com o Theta Healing e que pode te inspirar aí a uma mudança no seu caminho. Você já me segue, não? Já clica aqui no sininho para se inscrever no canal e receber conteúdos igual a este. Meu nome é Carla, eu sou Theta Healer, cartomante. Estou aqui para te ajudar a encontrar respostas. Theta Healing é uma técnica extremamente inovadora, transformadora, que passa muito pelo campo espiritual e energético. Uma técnica de resultados rápidos, tá? Bom, vou contar aqui, compartilhar a história da Fernanda. O nome é fictício, enfim, todos os outros dados, mas a história é real, tá bom? A Fernanda me procurou com uma questão bem complexa do dia a dia, que para muitos aqui pode ser uma bobagem, mas para a vida dela tinha um enorme impacto. Ela tinha um medo absurdo de dirigir. Ela tinha tirado carta, tinha carro, precisava dirigir e não conseguia, né? E aparentemente tirou a habilitação, fez o processo, mas não dirigia. Não, tirava o carro da garagem e conseguia dar uma volta no bairro e não conseguia sair, não conseguia se resolver. Até que um belo dia a Fernanda teve que ela era lá acho que de Osasco, é isso? É de Osasco, ou pertinho ali, Viliara, enfim, em São Paulo. Até que teve um dia que ela precisava resolver uma questão e ela tinha que atravessar a marginal. Nesse dia ela tinha tanto medo de dirigir, ela se via indo parar com o carro dela debaixo de outros carros, ela já se via morta naquela cena, né? Imagina, ela chegava a ter pânico dessa situação. Ela tentou de tudo, tentou remédio, foi psicólogo, enfim, e não tinha conseguido encontrar uma resposta, uma técnica que a auxiliasse. E aí eu convidei a Fernanda para a gente fazer uma sessão terapêutica, né, para ver se a gente ia conseguir resolver a questão dela. E, para minha surpresa, ainda bem, a Fernanda falou: não, eu vou sim, topo, Carla, vamos ver se essa técnica vai resolver. Ela veio sem medo, ela resolveu que tinha que experimentar e veio, né? E a gente fez todo o processo. O Theta Healing é um processo de meditativo, tá bom? Theta são ondas cerebrais. Theta tem 5 padrões de ondas cerebrais, tá? Aqui que a gente está conversando, falando, aqui a gente está em beta, blá, blá, blá. As ondas cerebrais estão assim, muito rápidas, muito fortes, né? Muito altos e baixas. Então, o seu padrão de onda está bem acelerado. Aí existem mais 4 tipos. Uma delas é gama. Gama é quando, sabe aquele momento que a gente vai dormir, em que você não está nem acordado nem dormindo, que você tá bem naquele momento, ou sabe aquele momento que você vai meditar, né? Que você desconecta. E esse padrão de onda, que a onda fica mais calma, é a onda Theta, tá bom? Onda Theta é nesse padrão em que os pensamentos se acalmam, né? O cérebro, a movimentação cerebral é menor. E assim a gente consegue acessar um campo. É feita uma meditação, por meio de uma meditação a gente acessa o campo da pessoa. Não tem nada a ver com religião, tá bom? O Theta Healing não tem a ver com religião, embora vá trabalhar com questões aí da sua crença, não da minha, mas não do técnico, do terapeuta, mas da pessoa que recebe. E aí entramos em Theta e fomos fazer a sessão. Durante o processo, a gente acessou uma memória de algo que aconteceu com ela lá na infância. Olha como a gente as crenças vão acontecendo a partir do que a pessoa sente ou de alguma frustração, de alguma coisa que aconteceu
e que ela toma aquilo como uma verdade absoluta e leva para todos os campos da vida. E aí que começa a confusão. Nesse processo dela, a gente acessou uma memória dela muito pequena, de um acidente que ela teve com a família. Foi um acidente de carro, se não me engano, ela tinha cerca de 2 anos de idade, ela era muito pequena e ninguém comentava isso. Ela teve um acidente e foi um acidente feio, ela se sentiu muito nervosa, ela se sentiu muito desprotegida. Foi a família toda, foi passear e o pai não foi, porque o pai tinha bebido e aí o pai não quis ir. E foi a mãe com as filhas, foram todas no carro. E a mãe não dirigia muito bem e acabou batendo. Ela se sentiu completamente insegura, completamente, né? E cada vez que ela pensava em dirigir, aquilo dava um frio na espinha dela e ela não conseguia. Ela acabava gerando ao contrário. Quando a gente tem uma crença, a gente acaba atraindo aquela crença para validar aquilo que a gente pensa. Ai, sabe aquela crença? Ai, não dou sorte no amor, tenho o dedo podre pro amor? Então, começa a vir só encrenca, só dedo podre mesmo para justificar a crença da pessoa. No caso dela também. Cada vez que ela ia dirigir, parece que o acidente vinha pra cima dela. Os caras batiam, nunca vi uma coisa dessa. Ela dirigia a 40 por hora, mesmo assim o povo batia nela. Era impressionante o número de batidas e ela realmente queria desistir. Ela só não desistia porque ela não tinha como ir todo dia para esse trabalho dela sem o auxílio do veículo, né? E assim fomos, né? Fiz todo o processo de limpeza dessa crença, resolvemos, né? E ela tinha que mudar para um outro estado, ela tinha que fazer uma mudança, né? O esposo dela comprou uma casa em outro estado e ela tinha que fazer mudança. E ela falou assim, agora lascou, se eu já não dirigia em São Paulo, imagina lá nesse outro estado, agora é que eu não vou mesmo dirigir. Bom, a gente fez 2 sessões de Theta Healing, fizemos uma série de limpezas desse padrão de crença de que não era possível ela dirigir, que dirigir era perigoso. A gente foi dissociar essa ideia, fizemos uma série de limpezas. Ela saiu dessa sessão, acabou se inscrevendo de novo numa autoescola para reforçar de novo. Eu pedi que ela reforçasse de novo, reaprendesse sem o pânico, né? Ela voltou, fiz algumas aulas lá na autoescola, ela se mudou e tá sucesso lá no volante, nunca mais ela teve esse problema, tá? Então o Theta Healing é assim, a liberação é imediata. A gente trata de uma coisa e o negócio faz puff. Às vezes a gente volta porque tem alguma outra crença raiz que está reverberando em alguma outra coisa. Porque a crença às vezes está lá tão embaixo, que às vezes a gente limpa até aqui, ainda falta um tanto aqui, né? Tem processos que às vezes levam um pouco mais de tempo, mas a liberação é imediata, tá? O Theta Healing realmente pode te ajudar. Ficou curiosa sobre essa técnica? Vem conhecê-la comigo. Gratidão!